Boa noite a todos. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. O tema da nossa reflexão de hoje será a esperança, a confiança mantida diante do imprevisível. Tem um poema da Cecília Meirelles, que faz parte de dos últimos conjuntos de poemas que ela escreveu e ela publicou numa obra chamada Solombra. E tem um verso que eu gostaria de lembrar e que serve para a gente construir o problema que a gente vai, na leitura das Escrituras, buscar uma solução. O verso corre assim: esperamos assim, por esperança, a espera vai se tornando sonho afável, mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho. Uma das coisas interessantes que esses versos oferecem para a gente é aquela realidade que parece ser muito premente, muito real, muito de fácil constatação em nossa vida. A ideia de que quando nós temos esperança diante das nossas dificuldades, diante das grandes adversidades da vida, parece que a vida fica mais agradável. Parece que tudo à nossa volta fica mais agradável. Quando a gente é assaltado por uma esperança incrível, que a gente não sabe de onde explicá-la, não é? Como explicá-la, parece que todo o universo, ele ganha uma clareza, uma luz que a gente não consegue explicar, e as coisas mais pequenas, as coisas mais, assim, que a gente poderia olhar e dizer que elas não teriam nenhum valor, elas passam a ganhar um valor tão profundo. Mas ao mesmo tempo, essa experiência se vê quando a gente parece que desperta de um sonho, quando a gente perde a esperança, que não é mais o sonho, é como o verso da Cecília Meirelles nos convida a pensar, ele deixa de ser um sonho e passa a ser o olhar, e aí a gente vê a realidade. E quando a gente olha para a nossa realidade, e a gente olha para as adversidades, olha para as dificuldades, olha para o abismo que se abre diante de nós e parece que toda a esperança foge. E o que nos resta é o nevoeiro, o que nos resta é o soturno, o que nos resta é a obscuridade, o que nos resta é o não sentido, o que nos resta é a escuridão, o que nos resta é a incapacidade de enxergar o horizonte, o que nos resta é apenas uma pergunta que nos leva a viver intensamente um desespero profundo porque a esperança se foi. Me parece que quando a gente fala sobre esse tipo de experiência, a gente não fala de uma experiência que nos é alheia, a gente não fala de uma experiência que diz respeito apenas a outras pessoas. Parece que todos nós vivenciamos em momentos de nossa vida, momentos em que temos esperança, momentos que temos desespero. E a Bíblia ela está repleta de contextos assim, de homens e mulheres atravessados por uma esperança incrível, homens corajosos, mulheres incríveis, mas ao mesmo tempo estes homens corajosos, essas mulheres incríveis são arrebatados por um desespero profundo. E aquela esperança que antes tomava o coração, agora dá lugar ao desespero, dá lugar à dúvida, dá lugar à incerteza. E me parece que uma fonte de esperança nesses contextos parece ser sempre a história de Jesus, de suas obras, de como ele viveu, de como ele ensinou e, sobretudo, como ele trabalhou com o desespero das pessoas à sua volta. E quando a gente começa a analisar a vida de Jesus e as estratégias de Jesus e o jeitão de Jesus lidar com o nosso desespero, com a nossa falta de esperança, parece que a gente não consegue encontrar um padrão, parece que a gente não consegue encontrar um sistema claro que a gente possa entender como o milagre, como a bênção, como o livramento, como a graça de Deus pode repousar sobre nós e nos livrar de situações tão difíceis, tão adversas. Então uma hora ele simplesmente
faz um lodo com o pó da terra, unta os olhos do cego, e ele manda o cego se lavar e ele enxerga. Outro, ele parece operar de uma maneira em que não funciona, e ele pergunta: e aí, está enxergando? Olha, estou vendo homens como árvores, então precisa de um novo movimento. Em outros momentos, ele simplesmente encontra um homem que é de uma autoridade incrível, ele é um centurião, e ele tem um criado que está sofrendo, que está enfermo, e ele vai até Jesus pedindo para que Jesus faça o milagre, e Jesus diz: eu vou lá na tua casa, eu vou curar o seu criado. E Jesus diz: não, senhor, o senhor não precisa fazer isso. Se o senhor mandar uma palavra, a tua palavra tem poder, a tua palavra vai curar o meu criado. Se o senhor mandar apenas uma palavra, de repente Jesus simplesmente olha para ele, e nem sequer mandou uma palavra, simplesmente diz: vai em paz, teu criado já está curado. Em outras ocasiões, ele simplesmente olha para o cego e diz para ele: seja curado, e com o poder da sua palavra ele é curado. Em outras ocasiões ele toca, em outras ocasiões ele não toca. Qual é o padrão? Qual é o sistema? Qual é o contexto? Eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu tenho que levar Jesus até a minha casa? Será que eu tenho que levar minha casa até Jesus? Será que eu tenho que levar Jesus para o meu trabalho? Ou será que eu tenho que levar meu trabalho para Jesus? Qual é o sistema? Como a gente consegue encontrar esperança em Jesus? Como que lida com Jesus? Como a gente lida com Ele? É sobre isso que a gente vai pensar hoje. A gente vai pensar sobre nossas expectativas em torno da ação de Deus necessária, fundamental, para nos livrar do desespero. Eu quero falar para você que não entende a mão de Deus. Eu quero me dirigir a você que tem se debatido porque não tem compreendido o desenho de Deus, não tem percebido o mover de Deus e entendido o mover de Deus. As coisas parecem não fazer sentido, as coisas parecem não ter conexão, as coisas não parecem ter uma razão de existir. Parece que elas estão acontecendo aleatoriamente, como se não tivesse uma história para ser contada. É como se estivéssemos vivendo um grande absurdo, onde no nosso coração só sobra o espanto, aquela espécie de pasmo, porque não conseguimos entender o mover de Deus, e estamos desesperados, porque queremos que Deus faça alguma coisa, e não conseguimos ouvir Deus, não conseguimos entender Deus, e aquela esperança que tínhamos se foi, não temos mais a alegria daquelas palavras afáveis de esperança que nos toma o coração, mas estamos em dias soturnos, nebulosos, não enxergamos absolutamente nada à nossa volta. É para você que eu quero me direcionar nessa noite. Principalmente a você. Você que se encontra perdido. Você que se encontra atravessado por dúvidas. Você que é cristão. Você que crê na palavra de Deus, mas não consegue mais crer que Deus vai fazer alguma coisa por você. Que Deus vai fazer alguma coisa na história da tua vida. Que vai transformar alguma coisa em tua história, em tua caminhada. É para você que eu quero me dirigir especialmente nessa noite. E eu queria me dirigir a você através da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8. Você vai ouvir muitas palavras hoje aqui. Algumas palavras você vai ouvir e elas não vão fazer nada dentro de você. Então você pega essas palavras como uma folha de papel, amassa, joga fora. Se você achar que elas são úteis para algum momento, você guarda. Mas aquelas palavras que queimarem o seu coração, essas palavras não são de homem nenhum. Essas palavras são a voz de Deus, transformando o teu coração. Somos a comunidade da palavra. E a comunidade da palavra não é transformada senão pela palavra. Minha oração é que a palavra de Deus hoje transforme você. Que a palavra de Deus surta o seu efeito avassalador, que transforma nosso coração de dentro para fora e faz com que alguém que chegou hoje aqui desesperado saia daqui esperançoso, mesmo que as coisas não tenham mudado, mesmo que o mundo não tenha mudado, mesmo que o quadro não tenha mudado, mas saia daqui na esperança de que Deus falou. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco nessa hora. Que sejamos atravessados pelas Escrituras agora. Que essa multidão de palavras seja a fonte da transformação do nosso coração hoje. Em especial eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que veio hoje aqui.
E o coração está tomado por uma confusão e um desespero profundo, por perguntas que não têm resposta. Principalmente porque é um coração tomado por expectativas frustradas. Por expectativas em torno da mão do Senhor que foram frustradas. De pessoas que sentem-se traídas pelo Senhor. De pessoas que se sentem abandonadas pelo Senhor. De pessoas que se sentem preteridas. De pessoas que se sentem esquecidas. De pessoas que olham para si mesmos e acham que não há nem nada nelas que cause interesse no Senhor. E elas se sentem extremamente infelizes e desesperadas, porque elas veem as coisas acontecendo com outras pessoas, mas com ela não acontece absolutamente nada do que ela espera. Pelo contrário, tudo o que ela espera parece não acontecer, e o que acontece é sempre aquilo que concorre para destruir suas expectativas. Que o Senhor visite esse coração nessa noite, como o Senhor tem visitado o meu e de tantos outros irmãos ao longo da história da igreja, para transformar corações pela Tua palavra. Visita no Santo Espírito e que sejamos transformados. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Lucas capítulo 8, versículo 40. Nós vamos ler algumas partes desse texto. A primeira parte vai do versículo 40 ao 42. E diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto que a gente começou a ler são as expectativas criadas em torno de alguém absolutamente desesperado. Por que ele está desesperado? Porque Jairo, em condições normais, jamais se curvaria, jamais se prostraria diante de Jesus. Ele é o chefe da sinagoga. Ele é um líder religioso. Ele goza de uma reputação que favorece ainda mais a sua vaidade, que favorece ainda mais a experiência da sua altivez de espírito. Mas quando alguém é atravessado pelo desespero, a primeira coisa que se perde é o pudor com relação à sua notoriedade. A primeira coisa que a gente perde quando a gente está desesperado é o pudor com relação à nossa pretensa dignidade ou honradez. A primeira coisa que a gente perde quando a gente está desesperado é exatamente o protocolo. Quebramos protocolos porque estamos desesperados. E se antes não falávamos de uma maneira simples e de uma maneira entregue, agora, porque estamos numa condição de desespero profundo, quebramos o protocolo e nos humilhamos. Não importa quem esteja do lado, não importa se quem está olhando vai dizer: puxa, mas essa pessoa é tão forte, essa pessoa é um líder, essa pessoa é incrível, por que ela se desmanchou assim? Por que ela está tão assim frágil? Por que ela está tão tomada por uma sensibilidade tão grande? Não, quando alguém está desesperado, alguém não pensa no que os outros vão pensar, não pensa no que os outros vão dizer. Quando alguém está desesperado, esse alguém simplesmente faz o que está no seu coração, segue o seu coração. E Jairo seguiu o seu coração. Ele sabia que Jesus de Nazaré tinha feito milagres. Ele sabia que uma multidão seguia Jesus. E seguia Jesus não só porque ele tinha coisas incríveis para falar, mas porque ele tocava as pessoas e pessoas eram curadas. Porque pessoas tocavam Jesus e simplesmente elas eram curadas. Porque Jesus pregava e o poder da sua palavra curava pessoas. Pessoas eram transformadas porque encontravam Jesus. E Jairo diz: eu estou com a minha filha à beira da morte. Ela tem 12 anos. Eu não vou permitir que ela morra por orgulho, por vaidade, por que quer que seja. E então Jairo sai de sua casa correndo e vai até Jesus. E diante de Jesus ele não tem orgulho, diante de Jesus ele não tem vaidade, diante de Jesus a única coisa que interessa é implorar. E ninguém implora com altivez, ninguém implora arrogante. Todos os que imploram, numa medida de desespero incrível, imploram de joelhos dobrados, prostrados.
E é assim que Jairo se encontra, prostrado diante de Jesus, clamando pela misericórdia de Jesus, pedindo para que Jesus saia daquele lugar e vá direto à sua casa, porque ele acreditava que se Jesus fosse até a sua casa e tocasse a sua menina seria curada. Ele sabe que a sua menina está prestes a morrer, e ele sabe que se Jesus for lá e chegar em tempo, a menina será curada. Essa é a expectativa de Jairo. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite são sobre as nossas expectativas. Todos os cristãos que têm uma relação profunda com Deus da palavra geram expectativas em torno do Deus da palavra. Você espera algo de Jesus, você espera algo de Deus. Quando você vem a um culto como esse, você espera algo de Deus. Você espera que Deus faça algo em seu coração, que Deus trabalhe em seu caráter, que Deus mude a sua vida, que você seja transformado. Você gera expectativas em Deus. Tudo que diz respeito a Deus faz com que você gere expectativas. E a gente espera que Deus faça determinadas coisas em nossas vidas. E se você está desesperado, você tem uma expectativa de Deus. Você espera que Ele faça alguma coisa. Você espera que Ele realize algo. E Jairo tinha uma expectativa. Ele esperava que Jesus fizesse algo. E qual era a expectativa de Jairo? Que Jesus saísse do lugar onde ele estava. Que Jesus tomasse o caminho de sua casa. Que Jesus entrasse na casa de Jairo. Que Jesus olhasse para sua filha, doente, à beira da morte, tocasse aquela menina. E aquela menina fosse curada pelo poder de Jesus. Era isso que Jairo tinha em mente. Era isso que Jairo esperava. Essa era a representação que Jairo fez. Essa era a imaginação que Jairo criou. Jairo criou essa imagem. E Jairo esperava isso de Jesus. Nada mais importava para Jairo. Apenas a concretização dessa imagem. A única coisa que ele queria é que essa expectativa fosse correspondida. Talvez você esteja desesperado. E se você está desesperado, se você está desesperada, você também criou expectativas de Deus. E a expectativa é uma história. É uma história que você criou na sua cabeça de como Deus vai te dar um livramento. E você espera que essa história aconteça. E você luta e confia que essa história um dia vai acontecer. De que Ele vai intervir, de que Ele vai mudar, que Ele vai transformar a sua história. E você vê essa imagem toda colorida. Você vê essa imagem com todos os seus graus, com toda a sua sensibilidade, com todas as suas tonalidades. E você espera que isso aconteça. O teu coração está voltado para isso. Mas de repente, esse homem, atravessado por essa expectativa, atravessado pela esperança de que as suas expectativas corresponderão, de que as suas expectativas serão atendidas por Jesus, de repente ele se depara com o imprevisível, ele se depara com o imponderável. E o que é o imprevisível? O que é o imponderável? O imprevisível, o imponderável é aquilo que não está na tua história, é aquilo que não está na tua expectativa. Você cria uma história, você espera que Jesus faça algo por você, e você imagina como Ele vai fazer, mas o imponderável, o inimaginável, o imprevisível, é aquilo que não está na tua história, é aquilo que não está nas tuas expectativas, mas que acontece no mundo real, e que faz com que as tuas expectativas sejam frustradas ou meramente abaladas. É isso que acontece com Jairo. Jairo, quando olha para Jesus e diz: Jesus, vem até minha casa e cura minha filha, ele tem uma expectativa. Jesus, ao entrar na minha casa e tocar a minha filha será curada. Então Jesus pega na mão de Jairo e diz: eu vou até a sua casa. E mesmo apertado por uma multidão, ele se dirige à casa de Jairo. Jairo está feliz, Jairo está contente, Jairo tem esperança. Jairo foi assaltado por uma esperança incrível. As suas expectativas no milagre que Deus pode realizar na sua vida vão ser atendidas, porque Jesus está fazendo conforme o seu sonho. Ele sonha com esse momento, que Jesus vai sair daquele lugar, entrar na sua casa, tocar sua filha e fazer sua filha ser curada. E esse sonho parece se tornar real. Jesus está saindo, Jesus está indo até a sua casa, mas algo acontece no meio do caminho, e que não estava nas expectativas de Jairo. Algo acontece, e Jairo não esperava que iria acontecer. Algo acontece que desestrutura o sonho de Jairo. Não estava no sonho de Jairo o que vai acontecer. E o que vai acontecer? O imponderável, o imprevisível, que está no versículo 43 ao 48. Preste atenção, Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48, diz assim: E estava ali certa mulher
que havia 12 anos, os mesmos anos de sua filha, aquela mulher estava sofrendo. E por que ela estava sofrendo? Por uma hemorragia. E ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ele chegou por trás dele, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera, te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Eu imagino Jairo nessa hora. Por que essa mulher apareceu na minha história? Essa história é minha. Jesus tem que cuidar da minha filha. Por que essa mulher que está há 12 anos sofrendo apareceu na minha história? Minha história estava tão bonita, minhas expectativas em torno do milagre estavam tão incríveis, fazia tudo tão sentido, estava tão conexo. A primeira parte deu certo, eu fui lá, eu me prostrei, Jesus me ouviu, Jesus se levantou, pegou no meu braço e foi para minha casa. Estava tudo fazendo sentido, estava tudo casando, estava tudo dando certo. Por que essa mulher apareceu no meu caminho? Talvez você esteja desesperado e você tenha sonhado com um caminho muito lindo do milagre, da bênção de Deus na tua vida. E as coisas começaram a dar certo e você foi tomado por uma esperança profunda. Mas de repente apareceu alguém, uma história, um imprevisível, um imponderável no seu caminho. E o que o imponderável faz? Você ficar desesperado. Meu Deus, a hora está passando. Minha filha está morrendo. Eu preciso que o mestre chegue a tempo. Não é possível, ele precisa chegar a tempo. Minha filha está morrendo, por que essa mulher apareceu no meio dessa história? E nem sequer sabe o nome dela. E a história é tão ainda mais complexa, porque Jairo não é tentado apenas a pensar no porquê que aquela mulher apareceu na história. A pergunta talvez mais incrível que Jairo poderia ter feito a si mesmo era a seguinte: por que Jesus agora, na hora do meu sofrimento, na hora em que eu estou precisando da sua urgência, ele resolveu pagar de filósofo? Porque é isso que ele faz no meio de uma multidão. Ele diz assim: quem me tocou? Não tem pergunta mais filosófica e mais difícil de responder do que essa. Filósofo costuma fazer esse tipo de pergunta, né? Aquela pergunta que todo mundo diz assim: mas essa pergunta é tão absurda, não faz o menor sentido, está todo mundo te apertando, está todo mundo te oprimindo. Você sabe o que está na Sé, no metrô da Sé, lotado? Então, é aquela experiência, você não sabe quem te toca. Então, ele simplesmente diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, seja razoável, tem uma galera aqui, todos estão te apertando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Gente, a gente não está lidando com uma pessoa ignorante. Jesus não está dizendo assim: realmente eu não sei quem me tocou. A gente está lidando com o Filho de Deus. Eu gosto de pensar nessa passagem de uma maneira muito peculiar. E o que me leva a pensar a maneira como Jesus lidou com aquela mulher está exatamente baseado no versículo 47. Esse versículo é importantíssimo para a gente entender a relação de Jesus com essa mulher. Veja o que diz o versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida. Gente, como uma mulher não vai passar despercebida numa multidão? Como uma mulher não vai passar despercebida numa multidão? É claro que é possível, a menos que Jesus tivesse feito o seguinte. É como se ele estivesse se aproximando, como se ela estivesse no lugar onde está a Lusitânia, e Jesus estivesse olhando para ela dizendo assim, no meio da multidão: quem me tocou? E os discípulos perguntando: Jesus, tem um monte de gente te apertando, tem um monte de gente te comprimindo, e você pergunta: quem me tocou? Ele diz: sim, quem me tocou? Porque quem me tocou de uma maneira diferente. Você já viu quando você está conversando com uma criança, ou com um monte de crianças, né? E aí você sabe que uma criança precisa reagir, você sabe que ela precisa reagir.
E aí você dá essa indireta para que ela se manifeste, porque isso vai ser importante para ela. Então é o que Jesus fez com aquela mulher. Jesus olhou para ela e disse: quem me tocou? Vendo que ela não podia se esconder, ela então olha para Jesus e no meio da multidão, tremendo, apavorada, se revela. A grande pergunta é: por que ela estava apavorada? Ela era uma mulher impura. Do ponto de vista cerimonial, aquela mulher não podia fazer o que ela fez. Assim como Jairo precisou quebrar todo o protocolo para se curvar diante de Jesus, aquela mulher também precisou quebrar um protocolo religioso. Ela estava impura. Ela não poderia passar por entre dois judeus, porque senão, como é que um ia saber que ela estava com fluxo sanguíneo ou não, e por quem passaria a impureza? Ela não poderia tocar um judeu, ela não poderia tocar uma pessoa, porque ela estaria impureza, ela está numa situação de impureza religiosa. E ela vai tocar um mestre. Ela não precisa só vencer uma multidão para tocar Jesus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ela não precisa apenas vencer uma multidão para tocar Jesus. Ela precisa quebrar um protocolo. Mas quem está desesperado, quem precisa de algo, quebra todo e qualquer protocolo para tocar Jesus. Assim como Jairo quebrou todo o protocolo para se colocar diante de Jesus, aquela mulher também quebrou o protocolo e tocou Jesus. O medo dela, o pavor dela é que ela tocou Jesus. E todo mundo sabe quem ela é. Mas Jesus quer trazer isso à tona. Não para que ela seja martirizada porque ela tocou, mas para que todos saibam que ela foi curada naquele dia. E que não tem mais razão para ela viver marginalizada na sociedade. Eu fico vendo Jairo nessa história toda. Meu Deus do céu, a hora está passando. Minha filha está morrendo. E esses dois não param de conversar. Que negócio é esse? Jesus precisa dar atenção. Jesus não pode mais ficar tempo aqui. Eu não posso perder mais tempo. Minha filha está morrendo. E esse caso, vamos acabar logo com esse love. Vamos para minha casa. Jesus, vem para minha casa. Vem resolver logo o meu problema. Exatamente nesse momento. O nosso terceiro ponto. Versículo de número 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Talvez essa seja a experiência mais terrível na vida de alguém. Porque uma coisa é a gente ter uma expectativa e perceber que as coisas não estão acontecendo de acordo com essa expectativa. E alguns eventos começam a acontecer, e essas expectativas parecem que, puxa vida, isso aqui bagunçou agora. Elas não estão frustradas ainda. Elas simplesmente estão desordenadas. Aconteceram coisas que não se esperava. Mas quando chega a notícia, sua filha está morta, a expectativa foi frustrada. Já não dá mais para aquela imagem, aquela representação que Jairo fez, toda a história que ele contou, não vai mais dar certo. Porque não tem mais ninguém para curar. A menina já não está mais enferma. A menina morreu. E quando isso acontece, a gente tem uma experiência da contra-expectativa. E esse é o terceiro ponto. O que é a contra-expectativa? A contra-expectativa é quando a gente recebe a notícia que acaba, que abala, que derruba de uma vez por todas a nossa esperança. Não há mais expectativas, porque simplesmente todas as chances geradas por essas expectativas de acontecer o que esperávamos, elas zeraram. Não tem mais como acontecer. Acabou, game over, não dá mais. Nessas horas, a gente gera contra-expectativas. E quais são as contra-expectativas? Vamos tentar pensar o que Jairo diria. Mais ou menos assim: se essa mulher não tivesse tocado em Jesus, nada disso teria acontecido e Jesus teria chegado em tempo. Isso é uma contra-expectativa. Ou então Jairo diria: se Jesus não tivesse sido negligente comigo, se Jesus tivesse noção da urgência do meu desespero, da minha situação, se ele soubesse que era uma questão de vida e morte, e ele levasse a sério o que estava acontecendo, se ele não tivesse sido negligente, e tivesse lidado com a urgência, e tivesse abandonado aquela mulher e as multidões, e corresse junto comigo até minha casa, ele chegaria antes da minha filha morrer. Isso é uma contra-expectativa. Ou talvez uma terceira.
Foi uma perda de tempo acreditar em Jesus. Foi uma perda de tempo quebrar o protocolo. Foi uma perda de tempo sair do meu lugar, ir até Jesus e me lançar aos pés dele e me humilhar diante de todo mundo. Foi uma perda de tempo confiar em Jesus. Foi uma perda de tempo acreditar que ele poderia fazer algo por mim. Foi uma perda de tempo ficar orando e pedindo para que ele fizesse um milagre, para que ele fizesse algo por mim. Porque no fim das contas ele não faz nada do que eu peço e nada de como eu quero que ele faça, ele faz. Isso é uma contra-expectativa. Talvez você esteja exatamente assim. Jonas, eu estou nessa. Acabaram-se as esperanças e eu não consigo gerar mais nenhuma expectativa em Deus. Porque tudo que eu esperava que Ele fizesse, Ele não fez. E como Ele não fez nada do que eu esperava, eu não vou alimentar outras expectativas. E a contra-expectativa, ela tem um nome: desespero. A contra-expectativa é o impedimento de continuar confiando em Deus. É o impedimento de continuar acreditando em Deus. É simplesmente dizer: Deus não vai me atender. Acabou. Se você se encontra nessa circunstância, só tem uma coisa que vai te livrar da contra-expectativa. E essa única coisa será a palavra de Deus. E esse é o quarto ponto da nossa mensagem. Versículo de número 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Todo mundo esperava uma palavra de Jesus. Todo mundo queria que Jesus mandasse uma palavra. Porque se Ele mandasse uma palavra, a sua palavra tem poder. Ela curaria. Por que a sua palavra tem poder? Porque Ele criou o mundo falando. A Bíblia diz que o mundo não surgiu de uma matéria pré-existente. E que, portanto, dessa matéria pré-existente Ele fez algo. Não existia nada. Era o nada, e do nada Ele criou tudo. E Ele não criou tudo a partir de uma matéria bruta. Ele criou as coisas falando. O Deus que fala e cria é o Deus que, através da sua palavra, cria novos cenários. Mas esta palavra que me refiro hoje não é aquela palavra que o centurião esperava, como diz Lucas capítulo 7, que Jesus mandasse o seu criado ficaria curado. Não, não é a palavra que vai mudar o teu cenário, mas é a palavra que vai ser lançada ao seu coração e vai fazer o seu coração ter esperança novamente em Jesus. Vai fazer no seu coração nascer nova confiança em Jesus. Vai fazer em seu coração surgir uma nova esperança. Essa palavra não é mais uma palavra que vai fazer a menina voltar à vida novamente. É a palavra que vai fazer Jairo ter esperança novamente. Que vai fazer Jairo confiar novamente em Jesus e manter o seu caminho até chegar em sua casa. Talvez você esteja desesperado. A única coisa que vai te livrar do desespero é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela vai chegar ao teu coração nessa noite, não como uma palavra que vai te autorizar a criar novas expectativas, mas é uma palavra que vai te fazer agora se entregar completamente a Jesus, ser vulnerável a Jesus e a dizer: Senhor, eu não quero mais criar expectativas, eu estou completamente nas tuas mãos, seja feita a tua vontade conforme o Senhor quer fazer, como o Senhor quer realizar, como o Senhor pretende realizar e a maneira como o Senhor quer realizar, que seja feita da sua maneira, que não seja feito como eu desenhei, que não siga o meu script, que não siga a minha peça, como eu criei a história, mas que seja a tua história. Faz a tua história em minha vida, cria a minha história, dá um final feliz para a minha vida, mas que seja o Senhor a construir a minha história. Essa palavra de Deus, quando vem ao nosso coração, é a palavra que vem para criar um novo cenário, não mais o cenário de um criador de expectativas, mas alguém que é tomado pela graça, e que tomado pela graça agora caminha
vendo os sinais de Deus, vendo o mover de Deus, se acomodando ao mover de Deus, e não forçando Deus se acomodar à sua história. Não é mais você colocando Deus na sua história, não é mais você colocando Deus na sua expectativa, é você abrindo o seu coração, é você dilatando o seu coração, para que a grande história de Deus caiba em sua vida, para que a história de Deus se realize, para que o mover dele se realize de acordo com a sua ordem, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele vai construir ao redor de sua vida. Ele entende melhor sobre você e sobre mim do que nós mesmos. E o que acontece no final? Versículos 51 e 56, e com isso a gente encerra a nossa meditação de hoje. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Não é um menina, levante-se do tipo uma voz de comando, de um mago que chega ali, um curandeiro, e que diz: menina, levante-se. Não, a linguagem que ele usa é a linguagem que as mães usam para acordar carinhosamente, afetivamente as suas crianças, não quando elas estão atrasadas pelo colégio, porque aí não tem afetividade nenhuma. Mas quando uma mãe cheia de ternura vai acordar a sua criança e vai dizer: minha menina, está na hora de acordar. Jesus está tratando aquela menina como se ela estivesse dormindo. Jesus não está olhando aquela menina pelas lentes da realidade. Jesus está lendo aquela menina pelas lentes da graça. Chegou a hora de você olhar a tua história pela graça. Chegou a hora de você usar um óculos mais incrível do que o óculos da razão que você tem usado. O óculos minucioso para analisar detalhes. Chegou a hora de você usar um outro óculos. O óculos da graça. O óculos da graça faz a gente se calar e admirar a mão de Deus sábia e poderosa, afetuosa, cheia de ternura, que conhece a nossa história e cria finais inesperados, finais incríveis, finais que não estavam no nosso script, que nós não imaginamos, não pensamos, nem jamais penetrou em nosso coração. São estes cenários que Ele cria e torna a nossa vida de uma maneira, e transforma a nossa vida de uma maneira grandiosa. Jamais passaria na cabeça de Jairo que o que Jesus queria fazer diante dele não era na cura daquela menina, mas a ressurreição daquela menina. Jamais passava na cabeça de Jairo o que iria acontecer. E eu quero dizer com todas as letras para você que veio hoje à noite, nessa casa, nessa igreja, que jamais passará em sua cabeça o grande desfecho que Deus tem para a tua vida. Jamais pode passar em nossa mente os grandes pensamentos de Deus sobre nós mesmos. Eles são altos, demasiadamente altos. Se contássemos, contaríamos e jamais chegaria ao fim, porque são como as areias do mar. São incontáveis os pensamentos de Deus, são incontáveis as maneiras e as multimaneiras que Deus tem de agir no meio do seu povo, de agir sobre você. Por isso não existe uma forma, não existe um padrão. Uns Ele vai tocar os olhos, uns Ele vai dizer uma palavra, uns vão tocar Jesus. Não importa a forma, não importa o modelo, não sabemos a forma, não sabemos o modelo, mas a única coisa que sabemos é que quando Jesus está presente, algo acontece de diferente em nossa vida. E o que acontece de diferente é sempre uma resposta há uma palavra que vem em nosso coração, que na hora do tormento, na hora da dúvida, na hora que a incredulidade cresce da planta dos pés e vai tomando o coração e a nossa mente, a gente pode escutar essa palavra dizendo: não temas, continua crendo. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando,
Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite: não temas, continua crendo. Jonas, está difícil, está doendo, eu não vou aguentar. Não temas, continua crendo. Jonas, meu coração está atravessado por uma dúvida profunda. Eu não consigo acreditar que Deus vai mudar o meu quadro. Não consigo acreditar que Deus vai mudar a minha história. Não temas, continua crendo. Jonas, o diagnóstico já está dado. Eu já fiz os cálculos. Não dá mais tempo. Se fosse antes, daria tempo. Se fosse antes, a coisa seria diferente. Mas o tempo passou, Jonas. O prazo findou. Já venceu a validade, já não dá mais. Não temas. Continue crendo. É tão interessante quando a gente vê a história de Jairo em comparação com a daquela mulher. Eu acho tão curiosa essa passagem, porque ao mesmo tempo que Jesus queria dar daquela mulher hemorrágica, trazer aquela experiência a público de uma maneira que ela se tornasse popular, uma ressurreição seria o melhor marketing que Jesus poderia usar na Palestina do primeiro século. Ressuscitou uma menina que estava morta e todos tinham certeza de que ela estava morta. E Jesus poderia usar aquele milagre em benefício próprio, como muitos pastores televisivos fazem por aí. Esfregam milagres em nossa cara para dizer: venham até aqui para serem curados vocês também. Jesus teve uma grande oportunidade de usar uma experiência maravilhosa para fazer com que sua fama se espalhasse ainda mais por toda a Palestina. Mas uma coisa curiosa é que Jesus olha para aquela família, feliz porque aquela menina está viva, e pede para eles discrição. Pede para que eles não contem a ninguém o que eles fizeram ali. Você acha que Jesus quer fazer algo e vai fazer algo na sua vida para ele se tornar mais famoso, mais popular? Se fosse isso, ele tinha curado toda aquela multidão e todos aqueles enfermos. Se é assim, é melhor o pastor ficar na porta do SAMU. E vamos dispensar os médicos, porque a gente vai resolver isso melhor do que todos os médicos. Não. A nossa história é repleta de encontros e desencontros. E ela vai da esperança ao desespero. Mas ela também pode fazer um outro caminho. Do desespero à confiança que não se abala e que permanece em Jesus de Nazaré. Que você seja tomado por essa confiança nessa noite. Que as tuas lutas e dificuldades não sejam a fonte de tuas expectativas, mas que a fonte de tua expectativa seja a graça de Cristo Jesus, que tem uma história incrível para escrever com as linhas coloridas e com as linhas soturnas cinzentas de sua história. Ele quer combinar essas linhas e fazer dessas linhas, como diz a canção, uma obra de tapeçaria que dignifica, que glorifica o tapeceiro, o divino tapeceiro. Eu quero orar por você nessa noite, que está repleto de linhas cinzas e soturnas e que não consegue enxergar nenhuma linha colorida na história. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus te dê graça e para que a única voz que fique no seu coração seja: não temas, continue crendo. Não temas, continua crendo. Não temas, continua crendo. Senhor Jesus, estamos reunidos na Tua casa, Senhor, como cantamos hoje aqui, como ajuntamento. Como é bom estarmos reunidos em Tua casa, Senhor. Como é bom ser igreja de Cristo Jesus, salvos e remidos pelo Teu sangue, governados pelo Teu Santo Espírito, iluminados pelo Teu Santo Espírito,
E mesmo assim, Senhor, diante das dificuldades podemos vacilar, podemos perder o olhar do Senhor e focar os nossos olhos apenas nas expectativas e não no Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos convida a tirarmos os olhos de nossas expectativas da Tua ação e colocar os nossos olhos só em Ti, para que a gente possa talvez dizer, como aqueles que um dia tiveram a experiência de serem salvos pelo Senhor e que disseram: Senhor, muitos são aqueles que vêm além do mar contra nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti, e de Ti virá o nosso socorro. Ajuda-nos a regular o nosso foco ao ponto dele ficar centrado em Ti, e todo abismo, toda a adversidade não seja poderosa o suficiente para tirar-me o prumo, tirar-me o chão, tirar-me a paz, tirar-me o contentamento. Que o meu irmão e a minha irmã sejam tocados pela Tua palavra nessa noite, e que possam sair daqui com esperança no coração, de que por mais que as suas expectativas tenham sido frustradas, isso não é o fim. Por mais que as suas histórias não correspondam mais com a possibilidade, elas mesmo assim possam sair daqui confiantes na Tua palavra, e confiantes na Tua palavra possam participar de uma história maravilhosa que o Senhor tem criado e construído para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude em nossa falta de fé, que o Senhor nos ajude em nossos desesperos, que o Senhor nos ajude quando nos sentirmos amargurados. Perdoa nosso coração quando a gente é tomado pela amargura e falta em nosso coração a gratidão pelo que o Senhor tem feito. Mas sobra amargura para perguntarmos por que o Senhor tem negligenciado a Tua mão sobre nós, porque o Senhor tem feito tantas coisas extraordinárias com o meu vizinho, mas não tem feito absolutamente nada do que eu preciso em minha própria vida. Que nessas horas a Tua palavra venha ao nosso coração, fazendo-nos perceber que a Tua graça nos trata de uma maneira pessoal, e tudo o que acontece ou deixa de acontecer em nossa vida tem um propósito, tem um significado, e que por mais que não entendamos, isso não significa que não haja um sentido, que não haja uma razão em todas as coisas que acontecem, até mesmo as que não acontecem em nossas vidas. Meu Deus, que o meu irmão e a minha irmã saia hoje daqui fortalecido pela Tua palavra, que saia daqui confiante de que o Senhor é o melhor guia e o guia mais importante da nossa alma e do nosso coração. Pastoreia a nossa mente, Jesus. Pastoreia nosso coração na hora da angústia, e ouviremos a Tua voz e seremos agraciados pela esperança que o mundo não conhece e que não nos confunde, porque vem de Deus. Que a gente possa sair daqui hoje como o salmista que diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Me firmou os passos, colocou os meus pés sobre uma rocha e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Que o Senhor nos dê um novo cântico, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu nome. Amém.